Boas-vindas bem-vindos, são boas-vindas pra você. Aleluia, boas-vindas bem-vindos são. Venham, venham outra vez. Bem-vindos a mais um Gisele Kids. Que alegria estar aqui com vocês. Mais uma semana, mais um dia. Eu gostaria de aproveitar e mais uma vez mandar um beijo para algumas crianças. Mandar um beijo novamente para Sara, Saulo, Samir, Ludmila e David Lucas, que são lá de Feira de Santana, lá na Matinha, não é isso? Beijo, queridos. Também queria mandar um beijo para Enzo e Heloísa, também de Feira de Santana. Heloísa só tem um mês de vida. Enzo deve estar feliz com a irmãzinha, né? Beijo, Enzo. Beijo, Heloísa. Também queria mandar um beijo para Jonatês. Na verdade, o nome dele é Jonatas, é filho do pastor Manuel e da irmã Emília. É que a prima dele chama ele de Jonatês e às vezes eu chamo ele de Jonatês também. Beijo, Jonatas. Tia tá com saudades de vocês, tá bom? Então, nós temos aprendido muitas coisas ao longo dessas semanas, não é? Mas especialmente sobre a pessoa do Espírito Santo, não é? Nós aprendemos que o nosso Deus, ele é um Deus trino, né? Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E nós temos aprendido muitas coisas concernentes ao Deus Espírito Santo, que é diferente do Deus Filho e é diferente do Deus Pai. Mas eles três é um só Deus. Como assim? É três e é um só. A gente não compreende muito bem essa verdade, a tia já falou. É algo que a tia explica porque a Bíblia ensina, mas não é algo que a gente compreende muito bem, porque é um ensino que vai muito além da nossa capacidade. Mas o pouco que a gente pode aprender, a gente vai aprendendo. E a gente tem aprendido que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. E é o Espírito Santo que vem morar em nós. Quando o Senhor Jesus Cristo ele subiu até os céus, ele nos enviou um ajudador. Nós aprendemos também que o Espírito Santo, na verdade, ele produz um fruto em nós. Esse fruto tem vários aspectos. Nós aprendemos, um desses aspectos era o amor. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a amar. Será que a gente consegue amar com nossa própria força? Não. É o Espírito Santo que nos capacita. Ele produz em nós um fruto que tem vários aspectos. E um desses aspectos é o amor. O outro aspecto é a alegria. É a alegria na vontade perfeita de Deus. A gente aprendeu que mesmo que a minha vontade e a sua vontade não seja feita, a gente se alegra porque a vontade de Deus foi feita. O outro aspecto do fruto é domínio próprio. O que é domínio próprio? É deixar de fazer a vontade do eu e passar a fazer a vontade de Deus. Tem outros aspectos desse fruto? Tem outros aspectos. Tem mansidão, paciência, né? Mas só que a gente não falou desses aspectos, nós falamos só de 3. Sempre a tia tem escolhido só 3. Nós também aprendemos que o Espírito Santo, ele é o nosso principal presente. Quando o Senhor Jesus Cristo ele subiu até o céu, ele então enviou esse presente para os seus servos que estavam esperando esse presente. E junto com esse presente, o nosso maior presente é o Espírito Santo, mas junto com esse presente vem o quê? Outros presentes. E nós aprendemos no mínimo 3 presentes que a gente recebe. Aprendemos que a gente recebe o presente do ensino, né? Pessoas que ensinam muito bem, é o Espírito Santo que capacita. Porque o Espírito Santo ele dá presentes e um desses presentes é o ensino. Então a pessoa que ensina muito bem, certamente ela tem um presente do Espírito Santo. Mas também as pessoas têm talentos, pessoas sabem tocar, pessoas sabem cozinhar. Tudo isso também é algo dado por Deus. Mas somente quando a gente recebe Jesus Cristo como Salvador, que Ele nos dá alguns presentes específicos para servir aos irmãos da igreja, para servir a igreja de Deus, ao povo de Deus. E outro presente que a tia falou foi o presente de falar do Evangelho. Tem crianças que são evangelistas, né? Isaac, filho do pastor Elmano, da irmã Natália, né? Parece que ele tem o dom do Evangelho. Então ele gosta de evangelizar, ele ama sair por aí falando de Jesus para as outras crianças. Isso é o dom do evangelismo. Então quem tem o dom faz muito melhor do que quem não tem, mas todos devem falar de Jesus Cristo. Todas as crianças que têm ele como Salvador. E outro presente que a tia falou foi o presente do serviço. Todos nós podemos servir de alguma forma.
com tudo que a gente tem, com o nosso dinheirinho, com nossa roupinha, com o nosso tempo, tudo para o Senhor. Então Ele é o nosso principal presente, mas junto com Ele também vem outros presentes. E tudo isso vem por meio do Espírito Santo. E esse mês nós temos aprendido que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Está lá em João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: eu pedirei ao Pai e ele vai dar a vocês outro ajudador. Quem é esse outro ajudador? O Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Então o Espírito veio para ficar conosco e nunca mais ele vai sair de nós. Ele veio para morar dentro de nós. Lembre que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, deve a ele agradar. Então o Espírito Santo, ele nos ajuda a fazer a vontade de Deus. É ele que muda a nossa vida, lembra? Ele nos ajuda a viver de modo diferente. Lembra daquela música? Quando eu criei em Cristo, Ele mudou a minha vida. Então Ele me ajuda a viver de forma diferente. É por isso que Ele vai me dar um outro fruto. Ele vai me dar presentes para poder servi-lo melhor. Ele vai me dar ajuda. Então nós aprendemos esse mês que o Espírito Santo ele nos dá várias ajudas. E uma das ajudas é poder compreender a palavra de Deus. Ele nos ajuda a compreender. Sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não pode compreender. A gente viu a história de Mary Jones bem rapidinho. Vimos que ela, então, teve a sua Bíblia. Mas será que Mary Jones poderia entender a Bíblia se o Espírito Santo não ajudasse ela? De forma nenhuma. É somente pela ajuda do Espírito Santo que ela, então, pôde entender a palavra de Deus. E qualquer um de nós, sempre que nós precisarmos de compreender alguma história, a professora não está conseguindo explicar muito bem, você não está conseguindo entender, a gente também pede a ajuda do Espírito Santo para poder entender. A outra ajuda que a gente aprendeu é que ele nos ajuda a, o quê? A orar. Então, ler a Bíblia e nos ajudar a orar. A gente aprendeu a história de Oliofá, que era uma criança que não conhecia a Deus, vivia lá na selva. A gente não viu a história dele detalhadamente. A gente só viu a parte de que ele orava, mesmo sem conhecer a Deus. E o que aconteceu? O Senhor se revelou a ele por meio de um missionário. Então, o Senhor, ele escuta as nossas orações. Ele nos ama e ele quer ouvir as nossas orações. Só que ele quer que a gente ore de modo correto. Para poder orar, a gente tem que conhecer mais a Deus por meio da palavra dele. E hoje nós iremos aprender uma terceira ajuda que o Espírito Santo ele nos dá. Então, ele nos ajuda a ler a Bíblia, a orar. E qual é a outra coisa, tia, que ele nos ajuda a fazer? A gente vai aprender hoje. Então, Jesus Cristo, como eu já falei, quando ele esteve aqui na terra, ele então veio para morrer por nossos pecados, ele veio para morrer em nosso lugar, ele veio justamente com esse propósito para nos salvar. E a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, ele não ficou morto, mostrando assim que se ele ressuscitou, ele pode perdoar o meu e o seu pecado. E ele realmente apareceu vivo. Aqui é Jesus aparecendo para as pessoas depois que ele ressuscitou. Ele apareceu por vários dias, mas Jesus não iria ficar aqui muito tempo. Ele disse que iria para a casa do Pai, ele iria para o céu. Sabe para quê? Para preparar lugar para nós. E quando ele terminar de preparar esses lugares, esse lugar lá, ele vem nos buscar. Mas para não deixar a gente sozinho, o que foi que ele fez? Ele enviou o Espírito Santo. Então os servos dele, quando ele subiu ao céu, ele disse aos servos dele que ele iria enviar um presente. E lembra que a gente aprendeu quem é esse presente? É o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. É ele que produz um fruto em nós. Então, o Espírito Santo desceu sobre os servos dele e capacitou eles a fazer a vontade de Deus. E a terceira ajuda que o Espírito Santo ele nos dá é a ajuda para testemunhar. Tio, o que é testemunhar? Testemunhar é falar de Jesus, mas muito mais do que falar de Jesus. Você vai viver por Jesus. Algumas testemunhas até chegam a morrer por causa do nome de Jesus. Isso é o que é ser uma testemunha. Você está disposto a pagar o preço por Jesus. Às vezes o papai não quer que você vá para a igreja, mas papai, eu agora tenho Jesus no meu coração, eu preciso ir para a igreja. E às vezes é necessário que até você sofra talvez uma surra,
Mas Jesus Cristo disse que se você sofrer pelo nome dele, pode ficar feliz, porque você vai receber muitos presentes no céu. Imagine só, poder ser uma testemunha do nome de Jesus. Então, a Bíblia fala de um homem chamado Estevão. Estevão era uma testemunha, tive muitas testemunhas, mas Estevão era uma delas. Na história de hoje, vamos lembrar de Estevão. Estevão era uma testemunha, juntamente com outros servos de Deus que foram perseguidos. Pessoas não queriam que eles anunciassem a mensagem da salvação, mas ele era uma testemunha. Ele sabia que Jesus tinha morrido. Estevão, então ele estava falando de Jesus para aquelas pessoas, mas elas não queriam ouvir. Qual era a mensagem que Estevão então falava? Estevão falava que o Deus eterno, ele nos criou para ele. Mas sabe, o nosso pecado nos impede de estar perto dele. E aquelas pessoas tinham muito pecado, mas muito, muito pecado mesmo. Aquelas nem queriam saber de Estevão. Elas nem queriam saber de Estevão, porque elas tinham um pecado grande no coração. Mas sabe, crianças, Jesus Cristo ele veio justamente para isso. Ele veio para morrer em nosso lugar, e ele veio justamente para morrer em nosso lugar e poder limpar o nosso coração. Então aquelas pessoas precisavam saber que Jesus, o Filho de Deus, tinha morrido por elas, mas elas não queriam saber não por causa do pecado delas. Assim somos nós. A gente não quer saber de Deus, a gente quer saber de pecar, e muito. Mas o Senhor Jesus Cristo ele veio para morrer em nosso lugar, e ele pode limpar o nosso coração e deixar ele assim, limpinho, sem nenhum pecado. Já pensou poder não ter nenhum pecado somente por causa da cruz de Cristo, somente pelo sangue de Jesus que ele então purifica? Lembra que eu falei semana passada que não é sabão que limpa o nosso pecado, não é detergente, não é shampoo, é somente o sangue de Jesus que limpa o nosso pecado, deixa assim branquinho. Mas aquelas pessoas não quiseram ouvir a mensagem de Estevão, não. Eles ficaram com tanta raiva de Estevão, mas tanta raiva que sabe o que eles fizeram? Eles apedrejaram Estevão, mataram ele a pedradas. Tá vendo? Às vezes uma testemunha tem que sofrer a esse ponto. Muitas testemunhas. E no livro de Atos, que é onde tem muitas histórias, quando o Espírito Santo desceu, que muitas pessoas passaram a testemunhar, a maioria delas morreram. Então, testemunha tem esse significado também de sofrer por Jesus. Falar de Jesus a ponto de sofrer por ele. E se for possível, e se for necessário morrer, quem ama Jesus Cristo morre por ele. Então, já pensou, crianças? Você é uma testemunha, mas somente o Espírito Santo ele pode nos capacitar para ser uma testemunha. Mas antes disso, você precisa reconhecer. Reconhecer o que, tia? A primeira coisa, reconhecer que você tem pecado. Ah, é. Se você não entender que você não tem pecado, você nunca vai poder entrar no céu, porque a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer que é pecador. E é o Espírito Santo também que te ajuda a reconhecer, porque é o Espírito Santo que convence a criança de que ela tem um coração sujo. Se você ainda acha que tem um coração que não é sujo, que não precisa de Jesus, o Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida. E você precisa permitir que ele trabalhe na sua vida. A segunda coisa é crer. Crer em que, tia? Crer que Jesus morreu em nosso lugar. Então a primeira é reconhecer que nós temos pecados e esses pecados nos afastam de Deus. A segunda coisa é crer. Crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. E a terceira é pedir a Ele para vir morar em nosso lugar. Já pensou em poder fazer isso? Não quer fazer isso agora? Orar com o tunico e pedir ao Senhor Jesus Cristo que você possa então deixar de ter um coração assim, ó. Deixar de ter um coração assim, sujo, cheio de pecado, e poder então ter Jesus Cristo no seu coração, e poder então ter o perdão dos seus pecados, e assim poder ir morar com Deus no céu. Você não quer fazer isso agora? Orar com o tunico? Vamos orar com ele agora? Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi que eu tenho um coração sujo, cheio de pecado, e eu preciso ser perdoado. Por favor, vem nesse momento, entre no meu coração e limpa-me dos meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Então, o Espírito Santo ajudou a Estevão ser testemunha. É o Espírito Santo que capacita. Sabe que quando Estevão estava morrendo, ele não teve raiva daquelas pessoas, ele pediu ao Pai para perdoar. Então, ele teve todo o fruto do Espírito Santo. Ele teve, sabe o quê? Estevão ele demonstrou amor por aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. Ele demonstrou alegria.
Ele não estava com raiva porque aquelas pessoas estavam apedrejando ele estava morrendo feliz. E ele teve domínio próprio, porque ele poderia pegar as pedras que as pessoas estavam jogando nele e jogar de volta. Mas ele não fez isso, porque ele tinha domínio próprio. O Espírito Santo capacitou ele a não fazer a vontade do eu, mas fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ele morresse dessa forma, sendo testemunha. E você já pensou em ser uma testemunha? Você que já tem Jesus Cristo como Salvador? Então lembra, Estevão também tinha. Qual era o presente que Estevão tinha? Certamente o presente do ensino. Estevão ensinava muito bem, conhecia tão bem a Bíblia. Estevão também talvez tinha o presente do evangelismo. Ele estava lá evangelizando aquelas pessoas. Também tinha o presente do serviço. Ele serviu muitas pessoas. Ele foi uma das pessoas escolhidas para poder servir as viúvas daquela época. Então ele tinha muitos presentes. E ele serviu a Deus com todos. Quem foi que deu esses presentes para ele? O Espírito Santo, tá vendo? Então o Espírito Santo que deu tudo para Estevão, ajudou ele a glorificar a Deus, a poder exaltar o nome do Senhor, a poder morrer dessa forma e as pessoas puderem ver assim, oxe, que Deus poderoso é esse que ajudou esse homem a morrer dessa forma. E uma das pessoas que foi levadas a Cristo, que se converteram depois de Estevão, sabe quem foi? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era uma das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Você acredita? E o apóstolo Paulo foi um dos maiores missionários. Ele foi grandemente usado por Deus para falar de muitas pessoas para Cristo. Então, às vezes, a gente sofre, mas um amiguinho nosso pode chegar a conhecer Jesus por meio de nós. E dessa forma que a gente vai, então, fazendo a obra de Deus, sendo testemunha da vontade de Deus. Lembra de Marcelo Júnior? Por causa de Marcelo Júnior, então, se converteu. Lembra daquela lição sobre amor? Às vezes, a nossa forma de ser faz com que as pessoas querem servir o Deus que nós servimos. Eu quero conhecer esse Deus. Então, nós temos que fazer isso. Falar para as pessoas de Jesus, pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão e agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Me salvou. Então essa é a sua tarefa, de poder falar de Jesus para outras crianças que não conhecem. E é o Espírito Santo que vai capacitar você. Às vezes elas não vão querer ouvir. E você vai poder então ter a ajuda do Espírito Santo para poder falar de Jesus para ela. Por quê? Nós aprendemos esse mês que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. E ele nos ajuda a ler a Bíblia, a orar e a também testemunhar. E testemunha, ele fala de Jesus, mas ele também sofre em nome de Jesus. E o mês que vem, no mês de outubro, nós iremos aprender sobre muitas pessoas que testemunharam com a ajuda do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Testemunharam em coisas pequenas, em coisas grandes, mas foram testemunhas. Elas foram ajudadas pelo Espírito Santo para serem testemunhas. O mês que vem vamos ver muitos exemplos, muitas histórias. Vamos mergulhar em muitas histórias e ver como o Espírito Santo ajudou muitas pessoas para serem testemunhas. Vai ser maravilhoso. O mês de outubro é o mês da criança, então devemos aprender sobre como testemunhar, como é que uma criança testemunha de Jesus. É o que a gente vai aprender no mês que vem. Então, o nosso versículo lá em João 14:16, que a tia não quer que você decore palavra por palavra, mas a tia quer que você decore a ideia. A ideia diz o quê? Que Jesus iria pedir ao Pai o quê? Um outro ajudador. O Espírito da verdade. Então Jesus Cristo, quando ele subiu até o céu, ele enviou um outro ajudador. Quem é esse outro ajudador? É o Espírito Santo. É um outro que é parecido, porque o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito é um outro da mesma espécie. Ele também é Deus. Ele não é uma força, ele é o próprio Deus que veio morar conosco. Imagine só o Deus eterno morando dentro de nós. Que maravilha, o Deus Santo que não pode ver pecado, vindo morar em nós, o Deus Espírito Santo, que maravilha. Aí o Deus Espírito Santo diz para você, não faça isso, isso é pecado. Ele fica lá cutucando a nossa consciência, fica fazendo você lembrar das histórias que você aprendeu. É isso que o Espírito Santo faz
faz você fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo faz você se alegrar. Eu tô triste, tia, porque meu avô morreu, mas eu tô feliz porque Deus fez a vontade dele. Eu não consigo entender muito bem essas emoções, mas eu tô feliz. É o Espírito Santo que ajuda você, sabia? Tudo isso é obra do Espírito Santo. Então, você pode ser uma testemunha. E tem muitas crianças que precisam ouvir de Jesus. Então vamos cantar essa música que diz que várias crianças de vários lugares precisam ouvir de Jesus. E você tem feito isso? Tem sido uma testemunha na sua casa, na sua cidade? Quando vai viajar para ver o vovô, a vovó, fala de Jesus para eles. Tem que falar, tá certo? Diz assim: de toda tribo, toda língua, todo povo e nação veremos salvos no céu. De toda tribo, toda língua, todo povo e nação veremos salvos nos céus. De brasileiros, uruguaios, paraguaios também veremos salvos nos céus. De libaneses, poloneses, japoneses também veremos salvos nos céus. Será tão bom estarmos lá, cantando louvores a Jesus, de vestes brancas todos já, lavados no sangue da cruz. De americanos, australianos, africanos, também veremos salvos nos céus. De esquimozinhos, chinesinhos, índiozinhos, também veremos salvos nos céus. De israelenses, canadenses, argentinos, também veremos salvos nos céus. De patagônios, filipinos, marroquinos, também veremos salvos nos céus. Será tão bom estarmos lá, no meio da santa multidão, o Salvador veremos já, que alegres seremos então. Então, muitas crianças precisam ouvir da mensagem do Evangelho. E você, o que tem feito? Você tem sido uma testemunha de Jesus? No próximo mês, nós iremos aprender sobre muitas testemunhas. Deus usou pessoas diversas, adulto, criança. Ele usou muitas pessoas para serem suas testemunhas. Então, vamos aprender o próximo mês sobre isso. Então, Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Até o mês que vem. Beijinho, tchau, tchau!